Olá, bom dia. Hoje é 21 de abril de 2024, continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 192. Onde é que nós vamos ler agora? 1 Coríntios 14, versículo 1. Que Deus abençoe você e sua família, que Deus lhe guarde e lhe livre de todo mal. Amém? Que Deus lhe dê sabedoria, inteligência e discernimento. Aqui Paulo está explicando para a igreja de Corinto algo muito importante que Deus requer de nós, do ser humano. Os ministros e despenseiros dos mistérios de Deus. Você acha que não existe isso hoje? Existe o mesmo que houve no passado. Que os homens nos considerem como ministro de Cristo e despenseiro do ministério de Deus. Não vá pensando que você vai ser todo dia ou por todos considerado como ministro de Cristo ou despenseiro dos mistérios de Deus, não. Porque nem todos vai reconhecer como você como um ministro de Cristo ou um despenseiro do ministério de Deus. Por quê? Porque é assim, as pessoas têm pecado, têm erro, têm falhas, têm fracassos, têm decepções e as pessoas têm erros, as pessoas têm prática pecaminosa, têm os seus pecados. Mas quando alguém que se diz que é de Deus comete um erro, uma falha, simplesmente as pessoas começam a julgar, a apontar, pensando que os dispenseiros de Deus, eles não são anjos, não são perfeitos, imaculados, assim como o Senhor Jesus era. Uma coisa eu digo para você, mas se alguém aceitou Jesus, se batizou e vive influenciando mal os outros, vive influenciando expulsar os outros, matar os outros, atrapalhar a vida dos outros, aborrecer a vida dos outros, até então não é de Deus, nem de Cristo, nem de Jesus Cristo. Entendeu? Se uma pessoa que diz que aceitou Jesus, se batizou, vive expulsando os outros, vive influenciando mal os outros, vive saindo de sua casa, saindo de qualquer outro canto para fazer mal aos outros, para mandar fazer mal aos outros, atrapalhar, aborrecer a vida dos outros, até então não está sendo de Deus, é a sinceridade. Não, mas aceitou Jesus, se batizou, não bebe, não usa droga, não se prostitui, mas está atrapalhando a vida dos outros, está mandando atrapalhar, está mandando aborrecer, tá mandando injuriar, tá mandando expulsar os outros, tá mandando atrapalhar a vida dos outros, não é de Deus, é do diabo. Então não seja do diabo, seja de Deus. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, que os homens nos considerem como ministro de Cristo. O que é ser ministro de Cristo? É você ensinar o que Cristo ensinou. Você nunca vai ser como Cristo, você nunca vai ser perfeito. Tem pessoas que falam dos erros um dos outros, mas estão cometendo erros piores do que eu. Por exemplo, se alguém falar do meu erro, se ela olhar para a vida dela, ou se ele olhar para a vida dele, está cometendo coisas piores do que eu, coisas que eu nunca vou cometer. Então, que os homens nos consideram como ministro de Cristo e despenseiro dos ministérios de Deus. Então, se alguém, fulano, ciclano, beltrano, não me considera como ministro de Cristo ou dispenseiro dos ministérios de Deus, eu não estou nem aí. Que ele se acerte com Deus e com Jesus Cristo. Se levantar contra a minha vida, pode até se levantar, pode até tentar fazer algo comigo ou até fazer. Mas Deus é justo, Deus se vingará de todos os que fizerem mal a mim, que mandarem fazer mal a mim, que mandarem atrapalhar a minha vida, que mandarem me aborrecer, me injuriar. Deus vai se vingar de todos, Deus vai castigar e punir todos. Sem dúvida nenhuma, isso é fato. Não só a mim, mas todo mundo em cima da terra que comete o mal, que pratica o mal com alguém, que faz o mal, ou que manda, ou que incentiva a fazer o mal, não ficará impune diante de Deus. Amém? Só para que você entenda, você que me segue, você que segue a palavra de Deus. Além disso, requer no dispenseiro que cada um se ache fiel. Você é fiel a Jesus Cristo? Eles querem que você se ache fiel a Jesus Cristo. Você é fiel a Jesus Cristo? Eu sou fiel a Jesus Cristo. Quem é fiel a Jesus Cristo? Quem é fiel a Jesus Cristo é quem segue os seus ensinamentos e os seus mandamentos. Amar o próximo, fazer o bem, ajudar, ter misericórdia, perdoar, não fazer mal. Esse é seguir a Cristo. Esse é ser fiel a Cristo. Ser fiel a Cristo é quando você ama o seu próximo, quando você faz o bem, quando você ajuda, quando você perdoa, quando você tem misericórdia, quando você ora por alguém, quando você aconselha alguém a estar no caminho de Deus, a não fazer mal. Jesus mandou amar e fazer o bem, ter misericórdia, perdoar, não fazer o mal. Então, isso é se achar fiel. Além disso, requer-se um dispenseiro que cada um se ache fiel. Então, seja fiel a Cristo. E se alguém, que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiro do ministério de Deus. Como é que uma pessoa é ministro de Cristo? Através de aceitar Jesus, se batizar e passar
ensinar e mostrar os ensinamentos de Cristo e viver os ensinamentos de Cristo. Isso é ser um despenseiro de Cristo, um ministro de Cristo. E despenseiro do mistério de Deus. O que é o cara ser o despenseiro dos mistérios de Deus? Falar da palavra de Deus, das revelações de Deus e não ser a favor do mal. Porque as pessoas que estão no mundo já querem vir para Deus, querem conseguir estar com Deus, querem conseguir obedecer a Deus e renunciar ao mundo, ao mal. Então, os despeceiros do ministério de Cristo, que os homens nos consideram como ministro de Cristo. Ser ministro de Cristo é aceitar Jesus, se batizar, seguir os ensinamentos, os mandamentos de Jesus Cristo, que é o meio de Deus. Isso é ser um ministro de Cristo. Despeceiro dos mistérios de Deus. O que é que você vai falar? Do mistério de Deus. Jesus, ele quer que você ame, perdoe, ajude. Você vai falar o evangelho. E você vai falar o mistério de Deus. Os mistérios de Deus. É o evangelho. Se Deus lhe revelar alguma palavra, você fala. Se Deus não lhe revelar nada, você já tem a revelação da salvação, o evangelho. Amém? Boa tarde. Eu falo isso para que você entenda o que é ser um ministro de Cristo. O que é ser um ministro de Cristo? É você ter aceitado Jesus Cristo, ter se batizado e ensinar os ensinamentos, os mandamentos dele e obedecer os ensinamentos e os mandamentos dele. Não é outra coisa. O que é que o ministro faz? Ele faz algo a favor de quem? O ministro, um cara que é ministro. Ministro da Justiça, ministro da Defesa, ministro disso, ministro daquilo. Quais as funções dele? Ele faz aquela função dele. Então o ministro de Cristo faz a função dele. Amém? Boa noite.